Boa noite, tudo bem? E aí, como é que estão num dos dias mais tumultuados politicamente, economicamente no nosso país, não é mesmo? Eu não podia deixar de falar desse assunto que movimentou, né, o Brasil, que expôs a nossa situação política e econômica para o mundo inteiro e mais do que isso, né, de alguma forma está impactando a nossa vida. Então, para você que está chegando aqui, ó, Henrique, seja bem-vindo, Henrique. Vocês que estão chegando, se você não me conhece ainda, eu sou a Paola Tucunduva, especialista em empreendedorismo e gestão da pequena e média empresa. Então, como todos que devem estar aí acompanhando, né, ó, Jerônimo entrando aqui, seja bem-vindo, mandem likes, mandem corações, manda um oi pra mim, conta pra mim o que você está achando dessa situação, das denúncias e de todos esses problemas que a gente viu hoje, né, dessas gravações horríveis. Fala, André, seja bem-vindo, Guimarães, muito bom contar com a participação e a presença de vocês aqui hoje. Ui, socorro, tá caindo aqui. Vamos lá. Então, vamos dizer assim, e eu tive refletindo, né, porque quando a gente vê depoimentos como esse, que parece que foram gravados com Temer, com Aécio, né, aí ó, Leonardo colocando fora Temer, e o que eu vou trazer aqui, a minha análise, né? Boa noite, André, obrigada, seja bem-vindo, gostoso contar com a sua companhia. Vamos dizer assim, eu quero dar uma visão e fazer um link do como que, na verdade, isso que nós estamos vivendo e assistindo na política é um reflexo daquela informalidade e ilegalidade que a gente vê no nosso país. Então, vamos dizer assim, é um reflexo de tudo isso que a gente está vivendo. Por isso que eu tenho falado nesse assunto, e peraí, deixa eu só prender aqui. Falando nesse assunto, fora Temer, mais uma pessoa aqui do Lucas falando fora Temer, o que eu vejo que a gente tem que tomar consciência, como eu falei no primeiro dia, a gente precisa começar a se dar conta, travou? Espero que tenha voltado, Jerônimo. A gente tem que se dar conta do custo dessa informalidade a chegar ao ponto dessa ilegalidade que a gente vive hoje no nosso país. Porque o que me choca é que mesmo com Lava Jato, com empresários poderosos presos há mais de 2 anos, políticos presos, há um mês atrás, eles têm a coragem de falar coisas que falaram e que tá gravada, né? Então eu acho que assim isso demonstra uma falta de respeito e de consideração, né? Eu diria que é quase uma embriaguez do poder. Eu diria que os nossos políticos hoje sofrem da mesma forma que um alcoólatra sofre com a bebida, hoje me parece que os políticos brasileiros sofrem de um vício do poder que chega a cegá-los, para eles acharem que ainda podem tomar algumas atitudes como essa, pedindo dinheiro e falando coisas grosseiras, né? É um jogo de ego, Felipe, você tem toda razão, é um jogo de ego, um jogo egoísta, né? A gente espera que político tenha uma postura altruísta pelo bem da sociedade. Então, para mim, eu fico muito chocada em ver que, mesmo com Lava Jato, com todas essas podridões que andam sendo, né, apresentadas pela mídia, muita inocência ou certeza de impunidade. Eu diria realmente, Jerônimo, a certeza da impunidade. Então, talvez a informalidade, que tem sido o tema dessa semana, e a ilegalidade no Brasil, seja por uma certeza da impunidade. Só que todo mundo está pagando um preço caro demais. Hoje,
nesse atual momento, no dia de hoje, ele traz um grande prejuízo para todos os brasileiros. Espero que algo seja feito e que seja exemplo. E é isso que todos os brasileiros esperam, não é mesmo? Seria uma herança cultural do improviso. Isso se chama ganância. Com certeza é ganância. Eu diria que é uma questão cultural, não só do improviso, mas da impunidade, né? Eu gostei desse termo, impunidade. No Brasil, a gente muitas vezes faz certas atitudes erradas, desde o trânsito, não é? Quem aqui, a gente não pode jogar a primeira pedra, quem aqui nunca fez algo ilegal, algo que não seja correto, não é mesmo? Por que a gente faz isso aqui no Brasil? Como é que é a sua declaração de imposto de renda? Você declara tudo? Boa noite, não poderei ficar, vou jantar. Ok, Jerônimo, obrigada. Boa noite, bom jantar para você. Não devemos praticar a mentira. Acho que a falta de caráter, ficar culpando o passado e esquecendo o presente. Esse é o ponto, né? Quer dizer, o mais importante a gente esperava uma mudança de atitude no presente, não é? A gente espera um Brasil diferente e mesmo com toda, né? Aqui falaram da questão de ser punido de forma exemplar. O Brasil tinha que reformular as leis. O Brasil tem que reformular as leis, a cultura, a aplicação das leis. Quantas leis existem no Brasil e não são seguidas por falta de fiscalização? Então, a gente precisa de uma grande reforma. Agora, a gente tem uma esperança que um trabalho como o Lava Jato poderia servir de exemplo para trazer essa reforma que a gente tanto quer. E infelizmente a gente vê que mesmo nesse cenário onde se prova, não é, que tem gente séria fazendo um trabalho que tenha uma punição, que tenha um custo, eles continuam fazendo como se nada tivesse acontecido. Na cara lavada, estão quase fazendo barganhas e negociatas dentro do mundo político com transmissão ao vivo. Então isso é uma coisa absurda. E a gente precisa realmente tomar consciência e exigir essa mudança, a começar pela educação. Acho que se o Supremo assumir, deve mudar algo. Esperança a gente tem que ter, não é? Agora, esse que eu acho que é um ponto mais importante. Acho que a gente tem que tomar, primeiro, uma posição e exigir dos políticos uma ação na direção que a gente acredita que puna exemplarmente essa situação tão deprimente. A gente tem que estar disposto na atitude de cada um de nós de falar um basta para essa informalidade, essa impunidade do nosso Brasil. Não adianta aumento das leis, o que precisa mesmo as leis serem cumpridas com excelência. É exatamente isso. E o que é necessário para cumprir a lei? Primeiro, a nossa vontade de cumprir a lei, a nossa crença. O que vai mudar a cultura do Brasil é começando pela mudança de atitude de cada um dos brasileiros. Então nós somos responsáveis por isso. Com certeza, Felipe, a população está acomodada e não tem uma postura, mas eu faço esse convite. Será que o pessoal do Supremo Tribunal é honesto? Infelizmente nós estamos chegando num ponto que a gente acha que não tem ninguém honesto nesse Brasil, não é? Então, vamos dizer assim, coroa é sacanagem, hein? O cara aqui no Periscope me chamando de coroa. Eu sou velha, mas também não judia, né? Mas vamos lá, falando desse assunto aqui tão delicado e revoltante, todos os brasileiros, você sabe o que me deixa mais chateada? Não, imagina, tô brincando com você, não preocupa não, não ligo não, sou muito feliz com a minha idade, não tenho problema nenhum com ela, mas não podia deixar passar batido, né? Vamos dizer assim, o que eu vejo é que todos nós brasileiros, as nossas empresas foram... uma menina, delícia, Cavalcante, a gente adora, né? Elogios que animam a gente. Eu já tenho 48 anos, vou fazer 49 ainda esse ano. Então, o que eu acho mais importante é, em primeiro lugar, cada um de nós estar disposto a mudar.
Então chega de informalidade e impunidade, ok? Então, mais do que nunca, a gente precisa mostrar com a nossa atitude, cobrar, né? E a parcela que vê o seu candidato ser corrupto e assim mesmo continua na defesa de tal. Falou tudo, o que eu acho isso um absurdo, porque vem uma eleição por aí e daqui a pouco a gente vai ver os mesmos políticos sendo eleitos. Está nas nossas mãos essa decisão. Então a gente precisa começar a tomar consciência dos nossos atos, porque quem está pagando o preço dessa conta somos nós. Quantas pessoas hoje tiveram um impacto no faturamento da sua empresa por conta desse caos e desse absurdo político? Nós não aceitarmos esse presidente da Câmara. A gente aceita tudo, não é? E pior, vem aí, vamos dizer, uma eleição logo no futuro. Primeiro que quem vão ser os candidatos? E segundo, que a gente escuta pessoas que querem votar nesses que já está todo mundo vendo que são pessoas que não estão trabalhando pelo Brasil e sim trabalhando pelo seu enriquecimento próprio. A culpa é dessa parcela que aceita isso. E aí é que eu digo, sabe o que eu digo? Cabe a cada um de nós conscientizar. Se cada um fizer um trabalho para conscientizar as pessoas que estão ao nosso redor, que nós brasileiros somos mais fortes que os políticos, que nós temos o poder de escolher quem vai assumir no futuro para ter uma postura diferente, da cobrança e do acompanhamento desses políticos. O político tem que estar para servir o povo e não ao contrário. Então procure, se você encontrar com alguém e que a pessoa dane-se, vou votar em qualquer um, quero mais é ver o circo pegar fogo, você tem aí a obrigação de mostrar que no fim quem vai pagar a conta é o nosso bolso, e isso pode custar caro demais, vale a pena a gente refletir e ter essa postura. E aí eu acho muito legal quando a gente começa a ver empreendedores que enxergam nos problemas uma oportunidade, porque daqui vão sair grandes negócios e muita força. Inclusive nas redes sociais já fazem propagandas, no momento podemos a mídia social, com certeza a mídia social é uma forma da gente comunicar as nossas opiniões e convencer pessoas ao nosso redor. Consciência é a saída para a prosperidade. E aí que vem a minha proposta. A consciência e o trabalho que nós vamos fazer dentro de cada uma das nossas empresas. Como que eu posso enxergar desses problemas e transformar isso em oportunidade e resultado? Eu, segunda-feira, tive no Powerhouse, que foi aquele evento do Flávio Augusto. Ai, que legal, Neves, que bom que você tá me seguindo. Obrigada pelo carinho, obrigada pelos corações que vocês estão vendo que eu hoje tô, assim, revoltada, né? Mais energia do que nunca. Minha avó não soube o que foi o regime militar e ela é de 64, porque afirmam aquelas brutalidades. Claro, a gente não quer voltar e eu não acho que o sistema militar vai resolver o problema que a gente tem hoje. E aí que vem o ponto, nós empreendedores temos que ter a nossa postura como cidadão, a gente tem que cobrar as mudanças que a gente quer, a gente tem que ter consciência em quem a gente vai votar e buscar um objetivo de ter um Brasil melhor, mas a gente tem que no nosso dia a dia buscar energia, criatividade para transformar os problemas em oportunidades. E aí, o evento que eu participei na segunda-feira, organizado pelo Flávio Augusto, do Geração de Valor, do Meu Sucesso.com, da WhatsApp, traz algumas inspirações que eu acho que podem nos ajudar muito nesse momento, né? A palestra do próprio Flávio Augusto foi sobre turnaround. O que é turnaround? É você pegar uma empresa quebrada e transformar ela numa empresa de sucesso que gera resultado. Como é que ele fez isso? Agora, com a WhatsApp, incentivar, plantar o bem para colher a futura geração, é isso mesmo. E por que o regime militar tirou o Brasil do lugar 48 para o 8º? O que pode até ter tido algum resultado financeiro, mas tem uma questão de momento e tem um custo muito alto. Foram muitas pessoas massacradas por um regime ditatorial. Ditadura nem de direita e nem de esquerda.
militar não vai resolver o problema do Brasil. A gente precisa de empreendedores, de pessoas com visão e com vontade de pensar no bem da sociedade. Ditadura, ela faz um cala-boca e atrapalha a todos. A palestra do Flávio tá no YouTube? Não, acho que ainda não tá no YouTube, mas deve entrar, pelo menos para os assinantes do Meu Sucesso, acho que vai estar lá na íntegra. Mas quais são as dicas que ele traz para você transformar uma empresa em crise numa empresa com resultado? Primeira coisa, você tem que ter conhecimento, você tem que saber o que você tem que fazer, como você vai fazer essa virada. Então ele fala que a importância da visão e do diagnóstico dessa situação. E aí, vamos dizer, o Felipe está aqui falando da ditadura da política moderna que nós estamos vivendo. Mas nós ainda temos o nosso voto, a gente ainda tem liberdade de expressão, a gente tem as redes sociais, então eu acho que a gente tem que se aproveitar para não deixar o Brasil virar uma ditadura. Falta liderança, tanto política quando como cidadãos, o papel da liderança é decisivo. É verdade, André, você tem toda razão. Colocar os empreendedores na gestão. Também acho, Gilmara, por isso acredito ainda no trabalho do Dória. Acho que o Dória está mostrando uma forma diferente, né? O problema é quando se confunde ditadura com regime. É lindo o trabalho, a serenidade e o poder público e o juiz Moro. Que bom que a gente tem bons exemplos, né? Eu acho que isso é uma coisa super importante aqui pra gente. Então, seguindo naquela linha das dicas do Flávio Augusto, que eu acho que pode ajudar todas as empresas brasileiras que nesse momento estão sofrendo por consequência dessa crise política e econômica, além do know-how, além de uma visão para saber diagnosticar aonde está o problema e como resolver esse problema. Eu vejo que eu, no meu trabalho como coach com os empreendedores, eu ajudo exatamente nisso. Eu tenho, pela minha experiência empreendedora, a capacidade de perceber os pontos chaves que uma empresa tem que ter para gerar bons resultados, e aí através de perguntas e junto com o trabalho de coaching, vou ajudando os empreendedores a fazer esse diagnóstico e saber o que e como mudar para chegar nesse resultado. Um trabalho de equipe, desenvolvimento de equipe, vocês viram essa semana, inovação é o caminho? Com certeza, inovação e criatividade é um caminho essencial para a gente conseguir resultado. Hoje no Brasil nós temos que tirar leite de pedra, mas nós empreendedores somos criativos, temos coragem e ousadia para fazer isso, por isso que é tão importante. E a questão do trabalho em equipe, sozinho nós não vamos conseguir. Eu tive a oportunidade de entrevistar um dos fundadores da Netshoes essa semana, acredito que vocês tenham assistido a entrevista com o Márcio, e o livro, que é sensacional, recomendo a leitura do livro Sem Limites, que conta como que eles conseguiram construir uma equipe incrível, que dá o sangue pela empresa e que ajudou a empresa a crescer. Legal? Por isso que é tão importante. E aí, como o André falou, o Flávio Augusto fechou a palestra dele falando na liderança. E além da liderança, o quanto ele acredita na capacidade dele e da equipe dele de gerar aquele resultado. Isso é muito importante. Legal? E aí, pra gente fechar aqui um passo do que fazer pra gente chegar nos resultados que a gente quer, o Gustavo Caetano trouxe uma frase que me marcou muito. Nunca se esqueça de onde você veio e para onde você vai. Eu diria que um dos problemas dos nossos políticos é às vezes esquecer de onde eles vieram. Quando a gente perde a humildade e fica embriagado pelo poder, isso faz com que a gente fique cego e acabe tomando decisões inadequadas. Então, manter essa consciência da nossa origem e a clareza, como diz a doutora Carla das Sorridentes, você tem que ter uma meta clara, com números e com um prazo definido. E aí, com isso, você vai saber o que você tem que fazer para chegar lá. Por isso que eu acho que é uma coisa tão importante. E o Alexandre da Cacau Show trouxe uma dica incrível,
que em relação a entre um plano estratégico, entre o mapa e o terreno, fica com as informações do que você está vendo no seu dia a dia, ok? Então, não adianta a gente ficar especulando muito, mas vamos viver o dia de hoje com todas as consequências e tomar as nossas decisões baseado no que a gente está tendo de desafio do dia a dia. É o que está perguntando o que eu acho do Bolsonaro. Eu não gosto de pessoas radicais. Eu acho que, vamos dizer, a gente tem que ter um respeito pelas diferenças e em alguns momentos Bolsonaro é um pouco radical demais. Então eu realmente não acredito que um sistema de direita, extrema direita ou militar vai resolver o problema do Brasil. Eu particularmente acredito que são os empreendedores que vão mudar o Brasil. Fico muito animada e empolgada com um partido como o Novo, que está incentivando empreendedores a se candidatar, a de alguma forma ter uma influência maior politicamente. Eu acredito muito nesse caminho. O trabalho que o João Dória tem feito em São Paulo, pelo menos por enquanto, tem se mostrado eficaz. Então isso ainda me mostra que toda a nossa capacidade de criatividade, de inovação e de gestão, elas são fundamentais para esse momento que a gente vai viver aqui. Legal? E aí então por isso que no dia de hoje, um dia triste para todos os brasileiros. Eu me sinto envergonhada de ser brasileira, mas vamos arregaçar as mangas, vamos fazer a nossa parte, vamos cobrar pela nossa postura como cidadãos, refletir sobre os nossos votos e trabalhar bastante para a gente chegar no resultado. Você acha que a reforma trabalhista beneficia muito mais o empresário? É o que, na minha visão, a reforma trabalhista ela é essencial. Se as empresas brasileiras, como estão hoje, sem condição de sobreviver e de gerar empregos, todo mundo perde. Então, a reforma trabalhista que está aí apresentada, ela faz pequenas mudanças, não são mudanças radicais, mas que vai viabilizar a empresa a contratar mais gente, a manter uma viabilidade econômica e financeira das empresas. E se as empresas crescem, os trabalhadores brasileiros ganham também, entendeu? Eu não tenho vergonha, não roubei, não coloquei bandido no poder, é isso aí, por isso que é tão importante. Então, na minha visão, você pega países como os Estados Unidos, esse protecionismo da nossa legislação trabalhista se mostra totalmente desnecessária. Nos Estados Unidos não tem 13º, não tem multa para mandar embora, não tem fundo de garantia, não tem nada disso. E todo mundo tem o quê? Tem um bom salário, tem preços dos produtos que consome na prateleira muito menores do que os nossos. Por quê? Porque o custo de produção é um custo mais viável, ganham melhor, tem liberdade para escolher o trabalho que quiser, ninguém obriga ninguém a trabalhar em uma determinada empresa e ainda encontra os produtos e serviços da prateleira num valor acessível e tem uma qualidade de vida muito melhor. Então, não é necessário esse tipo de protecionismo que a gente ainda enfrenta aqui no Brasil. O que nós precisamos é que a gente cresça com mais produtividade. A própria lei da economia, ela vai regulamentar e as empresas, para ter os melhores profissionais, vão procurar criar um ambiente, criar vantagens e benefícios para que a pessoa queira continuar naquela empresa. Vamos nos tornar nossa própria referência. Adorei a ideia, Celso, foco no objetivo, é isso aí. Temos que decidir e não aceitar o mediano, com certeza. Gosto de uma frase do Tony Robbins: a verdadeira decisão é medida pelo fato de que você tomou uma atitude. Se não houver atitude, então você realmente não decidiu. Muito legal, Tony Robbins é um grande mestre que nos inspira, faz todo sentido. Uma nação forte se faz com educação, exemplo. Acho que empresas têm muito a contribuir, o empreendedor também. É isso aí,
André. Gente, obrigada pela companhia de vocês. Adorei aí essa nossa reflexão juntos. O mais importante é que a gente tem que se encher de energia para fazer a nossa parte, acreditar no Brasil através da inovação, da criatividade, do saber aonde a gente quer chegar, com muito trabalho, muita gestão e disposto a, vamos dizer assim, falar um basta para informalidade, para ilegalidade, porque só com a nossa atitude é que a gente constrói o Brasil diferente. Legal? Mudança de comportamento, a atitude é a saída, é isso mesmo, Celso. Delícia contar com vocês, muito obrigada pela companhia, a gente se vê então amanhã, sexta-feira, pra gente fechar a nossa semana com chave de ouro. Eu tenho happy hour no encontro com empreendedores em Pretecos, por isso talvez eu não consiga estar aqui no Periscope, porque quando eu tô fora de casa eu não consigo fazer a transmissão simultaneamente. Eu é que agradeço, muito gostoso contar com vocês, likes, corações, quando vocês compartilham essas minhas lives, esses meus vídeos, vocês não têm ideia do quanto vocês contribuem comigo, legal? Obrigada pelo carinho, muito obrigada aí. Quem chegou agora, eu tô terminando a transmissão, mas assim que eu desligar, ela já fica disponível e você pode assistir desde o início, legal? Que bom, Elke, gostei também da sua interação e da sua participação. Uma boa noite para vocês. Amanhã, então, lá no Facebook, com certeza vocês vão me encontrar. Fanpage Paola, apresentadora Paola Tucunduva. Espero vocês. Obrigada, André. Obrigada por compartilhar esse vídeo. Obrigada pelos likes, corações, carinhas. Beijão para vocês e até amanhã.